Glória a Deus. Vamos orar. Deus querido e soberano, Pai amado, Deus maravilhoso, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai eterno, Deus eterno. Pai querido e soberano, Criador dos céus e da terra, aquele Deus que por a tua misericórdia, te peço agora, meu Pai, que tu venhas abençoar a cada um, meu Deus. Tu venhas abençoar a cada um de uma forma toda diferenciada, né? Que o Senhor venha estar com todos, que o Senhor entre com a sua mão de providência, que o Senhor venha restaurar as famílias que estão sucumbindo, as famílias que estão acabando. Peço que o Senhor venha renovar e restaurar essas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, entra com a tua mão providência, que o Senhor abra portas de cura, de renovação, de restauração, que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor abra a porta, meu Pai, de concurso, do que teus filhos estiverem precisando. Assim, Pai, nós choramos e te pedimos em nome de Jesus. Como também te pedimos, Senhor, perdão, meu Pai, por todos os nossos pecados. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos, Pai, que tem entristecido o teu coração. Tudo aquilo que fizemos, Senhor, que, Pai, todas as vezes que nós te desobedecemos, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tudo isso, Pai, nós choramos e te agradecemos. No nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, Pai. Amém. E glória a Deus. Deus maravilhoso, né? Amados, eu peço a vocês que, por favor, abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vão procurando aí. Eu vou contar até 3 para dar uma chance para vocês. Vamos lá? 3. Glória a Deus. Já acharam, né? Eu contei até 3. Não falei que ia falar 1, 2, 3. Falei que ia contar até 3. Contei 3. Então já deu tempo para você achar. Amém? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. Porque o 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Glória a Deus. E eu quero frisar essa noite, amados, aqui o versículo de número 13, tá? Que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém, glória a Deus. Amado, nós temos ouvido muitas coisas nos últimos tempos. Pessoas que estão indo, aliás, as pessoas estão indo mais ao inferno do que ao céu, né? Você acha que eu estou inventando? Deem uma olhadinha no YouTube. Tem alguns canais do YouTube que vocês vão ver o que eu estou falando, né? Tem gente que vai ao inferno praticamente todo dia. E ao céu você conta nos dedos assim quantos estão indo, né? Deus tem arrebatado o povo, levando mais ao inferno do que ao céu. Mas eu não quero questionar isso aí não. Eu quero só fazer um comentário em cima. De repente as pessoas estão precisando mesmo ir mais ao inferno do que ao céu, antes do juízo final, para elas verem aonde os seus atos errados vão levá-las, né? É para o inferno mesmo, não tem volta não. E é lá mesmo. Então, amados, nós temos que prestar atenção na nossa vida. Como eu já cansei de falar, o que é que eu estou plantando para o meu amanhã, né? A semente que eu estou plantando é para ir para o céu, ou a semente que eu estou plantando é para ir para o inferno? O que eu estou plantando? O que eu estou deixando para o meu futuro? Qual será o legado que eu vou deixar para as pessoas depois que eu me for?
Coisas boas, coisas ruins, elas vão lembrar de mim pelo quê? Pelo que eu fiz de bom ou pelo que eu fiz de ruim, né? Sem contar que o ser humano, ele tem uma mania de falar, a pessoa depois que morre, coitada, era uma pessoa tão boa, tão isso, tão aquilo. Mentira! Era nada, era o cão chupando manga, né? Que nem uma amiga minha dizia, a Rosângela, dizia lá em Brasília pra gente, assim, brincando, ela dizia que era o cão chupando manga debaixo do pé de mariola, né? De tão feia que era a situação, de tão esquisita que é a situação. Às vezes a pessoa morreu, uma pessoa horrível, uma pessoa que só fazia o mal para os outros, e as pessoas ainda falam, fulano era tão bom. Eu tive a oportunidade de ir num velório de um homem aqui em Fortaleza, lá no Montese, se não me engano, no bairro. E o cara tinha saído da prisão há pouco tempo e ele era assassino. Dentre outras coisas, ele era um assassino. Ele tinha tirado a vida de muita gente e já havia feito maldade com muita gente. E lá no velório, no Parque da Paz, lá no local onde colocam, né, os velórios para as famílias, ali os últimos momentos antes de sepultarem os caixões, né, as pessoas falecidas ali, os mortos. E um chegava, mas fulano era tão bom, era tão isso, era tão aquilo. Mentira, gente. O cara fazia mal para todo mundo, matava as pessoas, fazia maldade. O cara é bom aonde? E a Bíblia diz que bom só Deus, mas ninguém é bom. Bom é só Deus. Inclusive eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte falando isso. Dê uma olhada lá no YouTube que vocês vão ver o que eu estou falando. É uma coisa muito esclarecedora, do jeito dele, brincalhão e tudo, mas o assunto é sério. Mas eu quero falar para vocês que a palavra de Deus tem nos alertado ultimamente, falando de tudo que se tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, que este é o dever de todo homem. O que nós temos que fazer, amado, é guardar os mandamentos do Senhor, porque esse é o nosso dever e assim a palavra de Deus nos ensina. Temos que guardar a palavra de Deus, temos que exercitar a palavra de Deus, temos que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que foram os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos discípulos e que se seguem até hoje, até a vinda de Cristo, né? Quando ele virá e vai chamar o seu povo ao seu encontro lá nas nuvens. E é isso que nós devemos de almejar, guardar os mandamentos do Senhor, para que possamos alcançar Jesus lá nas nuvens, quando ele vier buscar o seu povo no dia do arrebatamento. E no final do versículo 3 diz: porque este é o dever de todo homem. Amém? Esse é o dever de todo homem, tá? Guardar os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, né? E seguir, amados, a sã doutrina, estarmos atentos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, sabe? Nós temos que prestar atenção nisso aí. Vemos o que a palavra está direcionada na nossa vida, em que ela está nos mostrando, o nosso fim, quando ela revela o que nós vamos fazer, e se continuarmos a fazer determinadas coisas, qual será o nosso fim? Nosso fim, nós temos duas opções, ou inferno ou céu. Eu não sei qual que você vai escolher. Eu escolho o céu, tá? Porque eu quero ficar ao lado de Deus, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ficar por toda a eternidade debaixo da graça do Espírito Santo do Senhor. É isso que eu quero, ter uma vida digna, contente, feliz. Eu já pedi tanto a Deus que Ele me conceda um lugarzinho lá no coral celestial. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero fazer parte do coral celestial, né? Tudo bem que a minha voz não é legal, mas Jeová, né, pela sua misericórdia, vai falar: como meu servo canta bem. Mas não é que ele é mentiroso, não, porque lá nós vamos ser transformados. E lá nós faremos parte da perfeição de Deus, porque Ele vai nos tornar imaculados, sem erros, sem pecados, sem transgressões, sem nada, porque lá não vai haver isso, né? E tudo que nós formos fazer para Deus será o melhor da nossa parte.
Então o Senhor tem falado que este é o dever de todo homem. O nosso dever é obedecer os mandamentos do Senhor, é estarmos na presença do Senhor o tempo todo. E é isso que nós temos que fazer, sabe? Tem irmãos aí que, pela misericórdia do Senhor, não pode ver outro irmão que está profetizando. Parece que dá ibope profetizar, né? Tem lugares aí que se as pessoas forem, tem gente que para profetizar, se tiver 10 pessoas, são 10 profecias, né? Se tiverem 10 pessoas, são 10 revelações. Gente, não é assim que funciona. A palavra de Deus nos ensina que tem que ser tudo com decência e ordem, não é a bel prazer do homem, não é do jeito que o homem quer. Os dons que Deus nos concedeu não é para benefício próprio, é para o quê? É para o que alguém sabe para que é? É para o engrandecimento da igreja do Senhor. Os dons são para isso, é para a edificação da igreja do Senhor. O meu dom, se eu tiver algum, é para a edificação e crescimento do meu irmão ou dos meus irmãos na igreja. Não é para mim, não é para ninguém, é para a igreja. Então nós temos de prestar atenção nisso aí. Não adianta falar, eu curo, eu orei e porque eu orei a pessoa ficou curada. Não, comedor de feijão, comedor de jabá, de rapadura. Não é não. Se quando você orou a pessoa foi curada, foi porque Deus, pela sua misericórdia, lhe usou para que pudesse abençoar outra. Deus te fez como instrumento nas mãos dele, não porque você fosse ou seja mais santo do que ninguém, é porque Deus resolveu te usar como instrumento nas mãos dele para abençoar um filho de Deus. Então tem que entender isso aí, sabe? Quando nós morrermos, nós somos pó e ao pó vamos voltar. Ninguém vai ficar aqui na terra mais bonito do que o outro esperando o arrebatamento ou esperando o final dos tempos, o juízo final, para saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. Sabe? Então nós temos de prestar atenção nisso aí, amados. Temos que nos conscientizarmos de que Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E nós somos pó e ao pó voltaremos, tá? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando Ele nos fez, nos tornou criaturas e não filhos. Filhos de Deus nós nos tornamos quando confessamos a Cristo como Salvador. Aí nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo e com Cristo das bênçãos celestiais. Da onde eu tirei isso? Da Bíblia. Está lá na Bíblia. Vão procurar, vão estudar para saber se o que eu estou falando é certo ou é errado. Tá facinho de achar, tá entre Gênesis e Apocalipse, dentro de um livro e dentro de um versículo. Tá mole de achar, tá? Então, preste atenção nisso aí. O nosso dever é obedecer a Deus. O nosso dever é obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós sabemos que Deus já usou até uma jumenta para livrar um servo dele da morte. O anjo já estava lá com a espada pronta, né? A morte já estava pronta, o anjo já estava com a espada na mão para poder matá-lo, mas Deus usou uma jumenta para poder livrá-lo ali da morte. O porquê o anjo não sei, pergunte para Deus, ele vai responder, tá? O Senhor falou, a palavra de Deus nos diz, se não tiver ninguém para louvar a Deus, as pedras do caminho, elas o louvariam, né? Então a nossa obrigação é obedecermos a Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos necessidade de Deus na nossa vida. Nós temos que prezar por isso. Temos que nos colocar nesse direcionamento com Deus para fazermos conforme a vontade do Senhor. Temos de obedecê-lo em todos os seus mandamentos. Temos de deixar de meninice. Temos de deixar de criancice em relação à palavra do Senhor. Temos de parar de questionar os mandamentos do Senhor, tá? Temos de parar.
Tem gente que quer questionar os mandamentos do Senhor somente para acusar o seu irmão, para falar que ele está errado, que ele vai para o inferno. E você que está acusando, você vai para onde? A palavra de Deus também nos ensina que antes de eu tirar a trava do olho do meu irmão, eu tenho que tirar do meu olho. Ou seja, antes de eu tirar o argueiro do olho do meu irmão, eu tenho que tirar primeiro do meu olho. Ou seja, eu tenho que olhar para mim, para os meus erros. Depois que estiver tudo legal, aí eu vou olhar para o erro do meu irmão, né? E assim eu vou olhar, se for para quê? Para ajudar o meu irmão a se consertar em alguma coisa, para beneficiar o meu irmão de alguma coisa que de repente o está fazendo errar, ou não está deixando com que ele venha crescer cada vez mais na palavra do Senhor. Eu tenho que aprender os mandamentos do Senhor e obedecer para que eu possa estar elucidando os meus irmãos de fatos que estão na Bíblia que de repente meu irmão não entende ou não sabe, mas se eu já sei, eu tenho por obrigação ensinar a meu irmão. E isso é obedecer a palavra do Senhor, é tratar a todos com amor, com respeito, com carinho, sabe? É o marido tratar a esposa com respeito, a esposa tratar o marido com respeito, né? Os filhos tratarem os pais com respeito, os irmãos também se tratarem com respeito, e esse respeito, amados, que nós nos tratamos, eles têm de nos seguir todos os momentos da nossa vida, para onde quer que nós possamos ir, é na nossa família, no nosso trabalho, no nosso conhecimento, é aonde nós formos, temos que respeitar as pessoas, né? Temos de ser respeitosos também, para podermos dar respeito a todos e agindo com amor, com carinho, né? Cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu aprendi um negócio com meu pai e o vi colocando em prática. Meu pai faleceu há 5 anos, mais ou menos, atrás, e meu pai faleceu como coronel da aeronáutica. E meu pai ficou pouco tempo como sargento, logo ele fez o concurso e passou na época para tenente, foi subtenente, tenente, e veio galgando os degraus dele até se aposentar como coronel full da aeronáutica. Mas eu quero falar o seguinte, eu aprendi uma coisa com meu pai, que um pedido bem feito, ele vale mais do que uma ordem, né? E outra coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, educação, ela cabe a qualquer hora, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Amém? Eu falando de amor, de carinho, de como tratar bem as pessoas, eu não me esqueço que uma vez eu estava com meu pai lá na base aérea de Anápolis, aonde era a base aonde os Mirages ficavam locados aqui no Brasil na época dos Mirages, quando foram comprados. E quando foram comprados da França, era o Mirage, depois foram substituídos pelo Mirage geração 3. Mas isso é outra coisa. E eu me lembro que eu estava lá uma vez com meu pai, que eu ia ao médico, eu ia ao hospital da base, e até da hora do meu médico eu estava com meu pai lá, e lá onde ele estava, no trabalho dele e tudo, e eu vi que tinha lá umas caixas que haviam chegado, estavam encostados na parede, em uma das paredes dos galpões, que era uma caixa de balas da metralhadora do Mirage, né? E eles estavam lá, só tinha uma caixa que as outras já haviam levado, e parece que haviam esquecido aquela caixa lá. E meu pai, ele olhou para uns soldados que estavam lá, e meu pai falou assim: eu quero pedir um favor para vocês. E eles na mesma hora ficarem em condição de continência, de postura, e na mesma hora fizeram a cobertura para o meu pai e falaram assim: diga, capitão. Meu pai na época era capitão. Falou assim: diga, capitão, o senhor deseja? Aí meu pai falou: queria pedir para vocês que por favor peguem essa caixa daqui de munição
e levem lá para o paiol, porque foi tirado do avião quando chegou e parece que esqueceram. Então eu queria que vocês pegassem e levassem essa caixa lá para o paiol para ser guardada. E eles falaram assim: agora, capitão, faremos agora. E eles pegaram aquela caixa de munição, puseram num dos carrinhos lá e foram levar lá para o paiol onde ficava guardado aquele tipo de munição, né? Lá no hangar, próximo ao hangar. E eu fiquei olhando aquilo pro meu pai, aquilo, né, do meu pai ali, eu achei legal. E depois veio um conhecido do meu pai também, aviador. Na época já era papai era capitão, ele era major na época, só que ele era aviador. Meu pai era oficial especialista em aviões. Inclusive meu pai foi o único do quadro de especialista em aviões do Brasil, da aeronáutica. Depois mudaram, outros cargos foram englobando essa função, ou seja, foi extinto. E pelo que eu sei, meu pai foi um dos últimos a se aposentar. Mas em suma, chegou um major lá, não vou citar o nome dele, que não convém, é questão de ética. E ele viu algumas coisas lá fora de lugar, aí chegou para os outros soldados que estavam lá: ei, soldado! O soldado: pois não, major. Fizeram a cobertura para ele e falou assim: pois não, major, eu quero que vocês peguem esses negócios daqui tudinho e levem lá para dentro, não quero nada disso aqui, eu quero que pegue agora. E eles: sim, senhor major, nós vamos fazer. E aí o major falou com toda a autoridade de major que ele tinha e que com toda a arrogância de um homem soberbo que ele também tinha. E dentro disso aí, eu estava lá com o papai entrou, foi para a sala dele, e eu fiquei ali no hangar piruando, como eu fazia, que eu conhecia uma porção de soldado, eu era pequeno, eu ficava ali no meio, tanto que ninguém me chamava de César na época, meu nome era Arnaldinho, que eles conheciam o tenente Arnaldo, o capitão Arnaldo, que era papai, né? E eu, por ser filho de papai, quem é filho de militar tem tendência pelos outros a ser chamado pelo nome do pai. É uma tendência, não sei porquê, não sei se isso já acabou. Então na época eles me chamavam de Arnaldinho. E eu lá brincando com eles e tudo. E depois que o major falou isso aí, saiu e tudo, aí um olhou para: deixa aí, daqui a pouco a gente faz. Aí eu fiquei olhando, e o que meu pai pediu foi feito rápido. E o que o major pediu, que era uma autoridade acima do meu pai, um cargo acima do meu pai, administrativo, vamos falar assim, acima do meu pai, ainda mais numa hierarquia federal dentro de uma força armada federal, era um negócio sério. E eu fiquei pensando naquilo, não falei nada. Aí eles comentando: poxa, o capitão trata a gente, tudo bem que ele é capitão, mas trata a gente bem, você viu? Ele nunca deu uma ordem aqui, ele sempre pediu. E todo mundo faz. Aí o outro chega aqui mandando, como tem uns aí mandando, a hora que der a gente faz. Ele saiu mesmo. Quando ele voltar, tá no lugar, mas até ele voltar a gente tem tempo. E eu conversando com o papai uma vez, papai havia dito isso e eu me lembrei. Nesse dia, o papai falou: uma ordem, um pedido bem feito vale mais do que uma ordem. Meu pai, ele serviu a aeronáutica de 16 anos até 50 alguma coisa, sabe? 50 alguma coisa. Foi um dos mais antigos a se aposentar. E ele me deixou alguns conhecimentos que eu trago comigo até hoje, né? Aquela história: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mandamento ou ordem ou estatuto ou regra foram feitos para serem obedecidos. Uns dizem que lei e regra foram feitas para serem desobedecidas, mas não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi com meu pai que temos de ter disciplina, hora é hora, a pessoa tem que ter palavra, né? E ela tem que cumprir, ou ganhando ou perdendo. Se deu a sua palavra, se cumpra. Então a palavra de Deus, ela nos ensina isso. E a palavra de Deus está falando porque este é o dever de todo homem: cumprir a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, estarmos sempre prontos a fazermos o que é certo, a fazermos o que é correto, tratarmos os outros com amor, com respeito e com educação, sabe?
Temos que tratar a todo mundo dessa forma. E outra coisa, amados, aquilo que eu plantar hoje, vocês já sabem, eu vou colher amanhã, né? Se eu plantar respeito com todos, amor, carinho, interação, lá na frente eu vou colher a mesma coisa. Então nós temos que prestar atenção nisso aí. A palavra de Deus é pura sabedoria. A palavra de Deus não tem nada errado, não ensina nada errado. Nós temos que aprender o que é certo. E nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus sem pestanejar. Sabe o que é pestanejar? Presta atenção. Sem pestanejar. Tá? Isso. Sem prestarmos atenção em alguma coisa, outra coisa. Temos que obedecer a palavra de Deus. E aqueles que obedecem a palavra de Deus são pessoas de bem de vida. São pessoas que são respeitadas. São pessoas prósperas. Tá? São pessoas que são estabilizadas na vida, mesmo jovens, porque obedecem os mandamentos do Senhor e eles cumprem isso, porque é o dever de todo homem. Já viram um lar bem estruturado e abençoado? É onde o homem obedece a Deus, é onde a mulher obedece a Deus, é onde os filhos obedecem a Deus. Então tudo dá certo, é bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Agora, quando tem aquela família, quando tem aquele local onde ninguém obedece a Deus, ninguém está aí para Deus, sabe que existe, mas não quer saber de obedecê-lo, sabe que tem os mandamentos, ensinamentos, mas não está nem aí, sabe? Ou seja, normalmente são pessoas que têm a vida desestruturadas, são famílias que são desestruturadas, porque não vivem o que é certo, vivem apenas o que é errado, não fazem totalmente aquilo que Deus determinou para que fossem feitos, mas fazem aquilo que elas querem fazer e que acham que é certo fazer. Então, amado, nós temos que prestar atenção nisso aí. Temos sim que guardar os mandamentos do Senhor. Temos de temer a Deus, tá? Porque este é o dever de todo homem. Obedecer a Deus, estar na presença do Senhor, sabe? Guardar os seus mandamentos. Esse é o dever do cristão. Esse é o dever de todos nós. Quer ter uma vida plena e abençoada? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Esteja na presença de Deus e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Coisas lindas, coisas maravilhosas que Deus vai fazer na tua vida, porque você é obediente. Qual é o pai que castiga o filho que é obediente? Me digam aí, quem de vocês que são pais, no geral, já castigaram algum filho de vocês por ele ter sido obediente, por ele ter feito a coisa correta? O pai ou mãe que castiga o filho por ter feito coisa certa, não é normal não. Eles não são normais não. São pessoas completamente avoadas. São pessoas completamente sem juízo, né? Então nenhum pai faz isso. Todo pai, ele abençoa, ele fica feliz, né? Ele fica contente com o filho que o obedece. Não é isso? E Deus é a mesma coisa. Então, obedeça a Deus e você vai ver coisas lindas que vão acontecer na tua vida. Não questione, esteja sempre na presença do Senhor e Deus vai fazer coisas lindas, maravilhosas na tua vida e você vai ver a tua família se restaurar, se recuperar, você vai ver a tua família entrar nos eixos, você vai ver a tua família ser abençoada como você sempre quis, como você sempre torceu para isso, né? Só depende de você. Só depende de você. A chave do teu sucesso, a chave do sucesso da tua família está nas tuas mãos. E até rima. Sabe por quê? É uma oração. A chave do sucesso, tanto teu quanto da tua família, está nas tuas mãos, que é apenas uma oração. Amém? Vá orar, vá se entregar a Deus e você vai ver as bênçãos que Deus tem reservado para vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja, né? O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos lá? Deus amado, Deus soberano, Pai glorioso, obrigado, Senhor.
pelas graças e bênçãos a nós concedidas. Pai querido, eu peço que venha abençoar teus filhos de uma forma toda especial, que o Senhor entre com a sua mão de providência, Pai, na vida de cada um, que o Senhor venha renovar e restaurar as famílias, meu Pai, que o Senhor venha guardá-los debaixo, Senhor, da tua destra, e que, meu Deus, o teu povo, ele aprenda que tem que te obedecer, que é o dever, Pai, de todo homem, de te obedecer, guardar os teus mandamentos, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, então nós temos que te obedecer. Então eu te peço, Pai, que cada um de teus filhos passe a te obedecer sem questionar, mas apenas te obedecer, para que possa colher, meu Deus, os louros da vitória. Abençoe a cada um. Pai, eu te peço por aqueles que estão enfermos, sejam eles que a enfermidade que for. Eu te peço pela cura, Senhor, de cada um deles agora, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abra portas de concurso, que o Senhor abençoe teus filhos que são empresários, dê sucesso a eles, aqueles que são empreendedores, estão começando, que também, Pai, o Senhor lhes dê, meu Deus, a vitória, em nome de Jesus. Aqueles que estão empregados, te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los, que eles venham ter crescimento dentro das empresas que eles estão trabalhando, Senhor. Abençoa teu povo, Pai, guarda, livra, Senhor, de todo mal, de toda ação do inimigo, Senhor. Pai amado, nesse momento eu ministro sobre cada um todas as sortes de bênçãos dos céus agora, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez eu digo que a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia estejam com cada um de teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe, Pai, a nossa oração e responde-nos, Senhor, por favor. Assim, Pai, nesse momento, por amor ao teu nome, Pai, e também nós choramos, no nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, Pai. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja, Pai, teu santo nome, amém. Glória a Deus e até amanhã, se Deus quiser, viu? Beijo no coração de vocês, a paz do Senhor. Tchau.